Existem muitas flores no mundo, desde as mais bonitas, até as feias, e as que têm um aroma agradável, e aquelas que têm cheiro de carniça. Nesse vídeo você verá mais 7 flores consideradas únicas no mundo, parte 2. Então se você gosta de flores, já vai deixando o dedo no like para poder conferir a lista. Roda a vinheta. Número 7. Ervilha do deserto. Esta flor de aparência incrível é chamada ervilha do deserto, e é uma espécie nativa da Austrália. Você não pensaria isso por sua aparência, mas na verdade ela está muito relacionada a outras espécies de feijão e ervilha, mas ela se desenvolveu diferente como uma planta floral única por muito tempo. A forma natural da planta crescer é com uma série de folhas brancas com flores que podem ter até 3 ou 4 polegadas de comprimento. Mas também há muitas variedades hibridizadas, que podem assumir uma coloração vermelho sangue profundo, rosa ou verde pálido. No centro de cada uma destas flores, há um grande centro bulboso preto, que quando se vê pela primeira vez, pode parecer uma semente, mas isto na verdade é parte da própria flor. Este truque é o que encoraja os animais a visitar as plantas, com a esperança de encontrar algo nutritivo, e como resultado, ficar coberto de pólen para se transferir para outro lugar. No entanto, eles acabam produzindo frutos, que parecem uma ervilha esticada, que cresce até alguns centímetros de comprimento, e contém até 50 sementes em forma de rim. É uma planta tão expressiva na Austrália, que foi escolhida como um emblema floral do estado da Austrália do Sul, e está presente em vários selos postais do país, ao longo dos anos. Número 6. Icetrelitzia. A Icetrelitzia é uma espécie indígena da África do Sul, e uma vez que você a vê, fica imediatamente claro porque é mais comumente conhecida como a ave da flor do paraíso. Crescendo até 1,5 m de altura, desenvolve folhas grandes, que podem ter até 76 centímetros de comprimento, e flores que ficam acima das folhas. E na ponta do talo, no topo, chamada de espada, se parece com o bico de uma ave, mas também fornece um ponto de pouso constante para algumas aves, que são os principais polinizadores para este tipo de planta. As flores emergem acima, e são constituídas por 3 pétalas azuis ou brancas, que se fundiram para dar um caminho fácil para os pássaros beberem o néctar. Enquanto fazem isso, os pedais se abrem mais para depositar o pólen nas patas dos pássaros, que serão então depositados na plataforma de aterrissagem seguinte, para a qual eles voam. Sem surpresa, a incrível aparência desta planta significa que é uma variedade ornamental popular em todo o mundo, onde plantas individuais irão prosperar em qualquer lugar que esteja quente e tenha muito sol. Também não é tão difícil de cuidar, pois a planta crescerá em praticamente qualquer tipo de solo. Não precisa ser regada com muita frequência. Se você decidir cultivar uma para si mesmo, você deve esperar até 5 anos antes que a planta esteja madura o suficiente para florescer. Mas assim que estiver pronta, você verá o crescimento de uma flor várias vezes a cada verão. Número 5. Garra de lagosta de Ericônia. Existem 194 espécies conhecidas, a maioria das quais são nativas das regiões tropicais das Américas. Antes de assumirem tons e tamanhos diferentes, elas têm uma coisa única em comum: a estranha forma de suas flores. Isto os levou a serem conhecidos como plantas de garras de lagosta ou bicos de tucano, e criam um efeito impressionante que é apreciado pelos horticultores em todo o mundo. Dependendo da espécie, as plantas crescerão entre 1,5 m a 4 metros de altura, e terão folhas verdes largas e simples que podem crescer até 3 metros de comprimento. Um grande caule começa a emergir de dentro destes montes de vegetação. Quando a planta tiver acumulado energia suficiente, começará a formar uma flor na própria ponta, composta de estruturas cerosas de cores vivas. As verdadeiras flores são na verdade bastante pequenas, e se formam dentro do que vemos como a garra da lagosta. Isto as torna bastante difíceis de alcançar, e há uma razão muito boa para isso. A garra de lagosta só quer realmente que um tipo de animal esteja envolvido na polinização dos beija-flores. O ângulo estranho necessário para alcançar o néctar e o pólen no interior significa que ele requer um bico longo, e a capacidade de pairar para acessar diferentes espécies de garras de lagosta, que florescem em diferentes épocas do ano, para que não estejam competindo entre si pelos mesmos beija-flores. Número 4. O gengibre de tocha. É uma espécie originária do Sudeste Asiático. Existem pelo menos 100 flores intimamente relacionadas na região, que embora não se pareçam nada com a gengibre que a maioria de nós pensa, são na verdade da mesma família, e têm um perfil de sabor semelhante. Isto significa que, ao mesmo tempo em que são uma flor ornamental, porque são bonitas de se ver, as maçarocas são também parte integrante da culinária local. Você verá com frequência arranjos florais luxuosos, incluindo estas cabeças de flores coloridas, mas também são frequentemente usadas em sopas, molhos, saladas e outras iguarias. O povo do norte de Sumatra chama esta espécie de planta de Osum sacala,
que significa essencialmente a planta azeda, não apenas por causa dos botões das flores, mas por causa do sabor das pequenas sementes pretas, uma vez que elas desenvolveram os caules. E as raízes também são populares nas receitas, para fazer o gengibre da tocha, provavelmente a planta mais bonita, mas ao mesmo tempo completamente comestível do mundo. Número 3. Cabeça de cobra fritilária. Nativa de regiões da Europa e da Ásia, a cabeça da cobra tem esse nome, porque os pedais da flor parecem estar cobertos de escamas de cobra. Ela também tem vários outros nomes, incluindo o lírio do leproso, porque a forma da cabeça da flor parecia semelhante aos sinos que os leprosos eram forçados a usar, para avisar outras pessoas de sua presença. Pode crescer até 40 centímetros de altura. A aparência de cobra torna-se ainda mais forte quando elas florescem completamente, porque os caules não são particularmente fortes, e as flores podem aparecer para cima e para baixo, em uma brisa leve, geralmente um tom roxo profundo, com um padrão quadriculado através das pétalas. Estas plantas também desenvolvem alcaloides venenosos em seus bulbos, o que significa que se você alguma vez comesse um, poderia até experimentar efeitos similares, se fosse mordido por uma cobra levemente venenosa. Ainda assim, não há como negar que há uma variedade impressionante de flores. E apesar de serem consideradas como ameaçadas na natureza, há uma espécie ornamental popular, e são as flores oficiais da província sueca de Aprenda, que é um dos últimos lugares do mundo em que se pode vê-las florescer em seu ambiente natural. Número 2. Flor da Paixão. As flores da paixão popularmente são assim chamadas, porque se diz que são um dos grupos de plantas mais românticos, mas as que mais se destacam têm que ser a variedade conhecida como Pop de Maio, tecnicamente uma videira de rápido crescimento. Elas são uma das espécies mais resistentes de flores silvestres. São nativas em regiões em todos os Estados Unidos, com caules que podem crescer praticamente sem obstáculos. A planta desenvolve folhas grandes, com mais de 15 centímetros de comprimento, e uma flor altamente incomum, que pode ser roxa ou azul, e é coberta por uma estrutura semelhante a uma gavinha. Elas têm 5 pétalas, desenvolvem uma corona perceptível e esbranquiçada no centro, e dependem de abelhas e outros insetos para a polinização. É uma espécie tão destacada que, além de ser a flor silvestre do estado do Tennessee, elas são usadas há centenas de anos, pelo Cherokee, na área como alimento e remédio. Ela forma uma parte tão importante da cultura, onde é conhecida como Ocoee, que o rio Ocoee, e o vale e as montanhas Apalaches receberam seu nome em homenagem a ela. Ainda hoje, o sabor único desta flor da paixão significa que ela, juntamente com as frutas que produz, é frequentemente usada em produtos alimentícios, e é particularmente adequada para ser usada como principal ingrediente aromatizante, em geleias e sobremesas. Número 1. Udumbara. O udumbara é uma flor que é possivelmente a planta mais misteriosa do mundo. É extremamente raro de se ver, ainda mais difícil pelo fato de que, quando totalmente cultivadas, as flores têm no máximo 1 milímetro de diâmetro. De acordo com a lenda budista, a planta só floresce a cada 3.000 anos. E embora tenha havido avistamentos mais regulares do que nos últimos tempos, é uma prova de como é improvável que alguma vez se veja uma. As pequenas flores brancas parecem muito semelhantes com os ovos das borboletas. Mas existem algumas pequenas diferenças, que permitem dizer a diferença, principalmente o cheiro doce do sândalo que elas emitem, e o fato de que as flores não se desintegram da mesma forma que os ovos. Eles tendem a crescer nos lugares mais improváveis, como em bordas de janelas e galhos de árvores, e é difícil vê-los sem o uso de um microscópio. Normalmente é o cheiro que permite saber que há alguns por perto, e após uma busca cuidadosa, você pode encontrar onde eles estão por causa de sua raridade. Muito pouco se sabe realmente sobre a flor, mas com um nome que significa flor auspiciosa do céu, é geralmente visto como um sinal de grande fortuna sempre que elas surgem. E esse foi o vídeo de hoje. Me conte aí nos comentários, qual dessas flores da lista mais te impressionou. Espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar o like, e se puder, se inscreva no canal para não perder mais vídeos. Até a próxima!